Olá, sejam bem-vindos a mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Prazer, uma alegria poder compartilhar com você uma porção da Palavra do Senhor e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, começando com o versículo 1. Aquele texto que conta a experiência de 10 virgens que estavam esperando o noivo. E aqui tem uma história muito interessante que eu quero ler para você. Se você puder acompanhar a leitura comigo, isso vai ser muito bom. Diz assim, Mateus 25, do 1 em diante. Jesus falando: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus fala durante a sua vida, ele fala em parábolas. Muitas vezes ele usa a parábola para expressar algo verdadeiro e até escatológico, como esse texto aqui de Mateus 25. É um texto escatológico de algo que vai acontecer. E Jesus usa essa linguagem das 10 virgens que esperavam pelo noivo. Infelizmente, 5 chamadas nécias ficaram de fora e 5 chamadas prudentes entraram para as bodas do Cordeiro. Jesus está falando especificamente para a sua igreja, para o contexto eclesiástico. Ele não está falando aqui para o ímpio, aquele que não conheceu Jesus, que não teve uma experiência com Jesus. Está falando para nós, que somos a igreja, que somos parte da igreja, que participamos da igreja. E Jesus se refere aqui a 2 grupos distintos de pessoas que fazem parte da igreja: os nécios e os prudentes. Os nécios são aqueles que vivem uma vida dentro da igreja, mas que não têm compromisso com absolutamente nada, nem com óleo, nem com lamparina, nem com fogo, nem com ministério. E os prudentes são aqueles que estão na igreja, mas que se preocupam com a igreja, se preocupam com fogo, se preocupam com a lamparina, se preocupam com o azeite, se preocupam em guardar azeite para a chegada do noivo. E aqui diz que o noivo vem, e Jesus vem um dia. Ele vai voltar, como eu falei. Quando foi anunciada a vinda de Jesus, que ele nasceria em Belém, ninguém acreditou. Quando Jesus chegou, não tinha lugar para ele na manjedoura, na hospedaria. Ele precisou procurar uma manjedoura.
Quando Jesus anunciou para os seus discípulos a sua morte, que ele ia para Jerusalém, que ele morreria, eles também não acreditaram. Quando chegou o tempo da morte de Jesus, eles fugiram. E Jesus foi levado aos céus e agora ele está dizendo que ele vai voltar. E às vezes nós, como igreja, estamos dispersos, não estamos prestando atenção naquilo que Jesus está falando aqui na palavra escatológica, naquilo que vai acontecer. A Bíblia diz que nada acontece sem antes Deus mostrar para os seus ungidos. E essa parábola é uma parábola em que ele está dizendo, olha, se prepare, eu vou voltar, eu vou buscar a minha noiva ungida. E acontece que as 10 virgens estavam numa sala de espera, como nós estamos num tempo de espera, nos preparando o nosso fogo, preparando o nosso óleo, preparando a nossa vasilha, para que quando houver a anunciação, eis o noivo, anunciando que o noivo está chegando, nós precisamos estar prontos. Porque quando vier a anunciação, quando os anjos tocarem a trombeta nos ares, nos céus, não haverá mais tempo de buscar o óleo. Não haverá mais tempo de nos preparar. O tempo de preparar é agora. E daquelas 10 virgens que estavam na sala de espera, 5 estavam apenas com a sua lamparina, aquilo que dava para o gasto. Elas não levaram uma reserva. Elas não estavam preparadas para entrar para as bodas do Cordeiro. E aqueles que não se prepararem vão ficar de fora. Não terão uma outra oportunidade. E diz o texto que todas elas dormiram, porque o noivo demorou. Quando Jesus foi levado aos céus, ele ressuscitou e foi levado aos céus, os seus discípulos, eles tinham certeza de que o arrebatamento da igreja aconteceria na geração deles. E não aconteceu. E quando eles perceberam que os apóstolos estavam morrendo e que Jesus não viria naquela geração, eles então se apressaram para juntar, escrever a Bíblia, deixar alguma coisa escrita para nós. E Jesus não veio na geração deles. E veio um tempo de demora, que é aquilo que nós julgamos demorado. E a igreja esfriou. A igreja dormiu, porque ela não está esperando Jesus. Nós estamos esperando a próxima bênção, nós esperamos a prosperidade, nós esperamos o próximo evento, nós esperamos o próximo culto, e às vezes a gente nem vai nos cultos. Dormimos. Quantas pessoas hoje dizem, eu não vou por medo da Covid? Não é por medo, é porque dormiu. Eles esqueceram de que o noivo vai voltar. Eles se esqueceram de que há uma preparação, de que há um envolvimento com a igreja. A igreja são as pessoas. Estão dormindo na fé. E quando tocar a trombeta, quando anunciar a chegada do noivo, não vai dar tempo para essas pessoas. Por isso Jesus deixou essa palavra. É uma palavra de advertência, é uma parábola de advertência para nos ensinar que a necessidade que nós temos de nos preparar, estarmos preparados, porque Ele virá. Conta a história da igreja que quando veio a perseguição na igreja primitiva, a forma como os apóstolos e os cristãos se saudavam não era com a paz do Senhor, mas eles diziam, Ele virá. A convicção da vinda do Senhor era muito forte para a igreja primitiva. Então eles cultivavam o óleo, eles cultivavam o batismo com o Espírito Santo, eles cultivavam ir para os cultos presenciais. A igreja tinha vários cultos durante o dia, porque eles estavam nos cultos, porque eles tinham esse sentimento de que o noivo vai vir, eu preciso estar pronto para receber Jesus de volta. E a igreja dormiu. Nós temos um período chamado período teocrático,
que a igreja fez tudo, menos se preparar para a volta do Senhor. Então veio Martim Lutero para fazer uma reforma, para chamar a igreja de volta para aquilo que é essencial, que era somente pela palavra, somente pela fé, somente pela graça, e toda honra e toda glória era dada ao Senhor. Então Martim Lutero fez essa reforma e a igreja então começou a renascer das cinzas desse sono. E aqui Jesus está dizendo que elas dormiram. Todas as 10 virgens estavam dormindo. A questão não é o sono. Às vezes nós esfriamos. Não é o sono que vai nos tirar, às vezes o esfriamento que vai nos tirar, porque no livro do Apocalipse fala da igreja morta. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é nem fria nem quente. Mas não houve condenação para a igreja morna. O que Jesus está dizendo é que vocês precisam tomar postura, tomar uma posição, porque o que está em jogo aqui é a vida eterna, e a vida eterna é uma realidade. E a pergunta é: onde você vai passar a vida eterna? Será que compensa estar na igreja, ser parte da igreja, mas não ter óleo suficiente para receber o noivo, para acender sua lâmpada, para acender sua espiritualidade, para estar com o noivo? Será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós precisamos estar prontos, preparados para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus, para a vinda do noivo. E é isso que nós precisamos estar prontos e preparados. Nós queremos estar com Ele, mas das 10 virgens, 10, só 5 estavam preparadas. E quando veio a anunciação, eis o noivo, anunciou a chegada do noivo, o que aconteceu? As nécias, aquelas que estavam levando a vida com Jesus de qualquer forma, de qualquer jeito, e não estavam ligados àquilo que a igreja está propondo, e não estavam preocupados em estar adorando o Senhor, estar louvando o Senhor, estar na unidade, estar com os irmãos na igreja. Esses nécios, essas pessoas que se distanciaram de Jesus, estavam dentro da igreja, mas sem Jesus, estavam no ministério, mas perderam Jesus no ministério. Elas foram surpreendidas quando diz: eis o noivo, acabou o tempo de espera, acabou o tempo de esfriamento, acabou o tempo da graça, acabou o tempo da igreja, e agora elas precisavam entrar para estar com Jesus, e elas não tinham o essencial, que era o azeite, para colocar na lamparina, para colocar o fogo. Quantas pessoas têm fogo? Fala como profeta, prega como profeta, ora como profeta, mas não tem a unção, não tem a graça. Sabe, quando eu penso em óleo aqui, quando eu penso em azeite aqui, eu estou pensando nas pessoas que amam os seus próximos, que evangelizam, que falam de Jesus para os próximos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta ter a lamparina, ter aqui o dispositivo, não adianta ter aqui o discipulado, ter o curso de teologia, ter o curso disso, o curso daquilo, mas no dia não ter unção, no dia não ter o óleo, no dia não estar preparado para receber Jesus. E aqui vem o desespero dessas 5 virgens nécias que viveram de qualquer jeito, sem se submeter à palavra, sem se submeter à igreja, sem se submeter ao Espírito Santo, viveram a vida como quiseram, fazendo e acontecendo, permitindo que o mundo entrasse nelas, e elas não entraram no mundo para levar Jesus. E veio a grande surpresa, quando veio a anunciação, e elas procuraram as virgens prudentes e disseram: ei, dá-nos um pouco do teu azeite. Vai chegar um tempo em que aqueles que têm azeite não vão poder compartilhar.
Aqueles que têm o azeite, a graça e a unção de Deus, não vão mais poder compartilhar com aqueles que não têm, porque acabou o tempo. Ainda é tempo de nos preparar. Ainda é tempo de buscarmos o Senhor. E as virgens prudentes disseram: nós não podemos dar para vocês para não faltar para nós, infelizmente. Foi uma resposta muito dura de não poder mais compartilhar. E elas ficaram. Disseram para elas: vai comprar esse azeite. Muitas pessoas vão correr para a igreja, mas a igreja não vai mais estar lá. Só vai estar o prédio. Não tem óleo lá, não tem o que comprar mais na igreja, não tem mais óleo. Muitas pessoas vão procurar os pastores, mas eles não vão estar mais lá, porque eles foram arrebatados, eles entraram, a porta se fechou. E vai ser um tempo de desespero para as pessoas que não estão se preparando, que não estão preocupadas com a igreja, que colocam a igreja em último lugar nas suas vidas, que não estão preocupadas com essa questão eclesiástica, com ministérios, com levar a palavra a outras pessoas, que estão levando a coisa assim meio na brincadeira. Eles vão comprar aonde? Eles não vão encontrar a igreja, não vão encontrar os pastores, eles vão abrir a Bíblia e vai estar tudo em branco, não tem mais efeito, não tem mais valor. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Mas sabe, esse azeite não se compra. Você pode até achar alguma coisa, mas esse azeite ele é dado pelo Senhor Jesus. Ele foi dado por Jesus lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus derramou a sua vida. E o sangue do Senhor Jesus foi derramado na terra, tirando a maldição e nos dando a oportunidade de sermos salvos por esse sacrifício. O sacrifício que a Bíblia chama de sacrifício vivo e santo. Então, nós não podemos comprar porque o Senhor já nos deu. E elas saíram para comprar. E a porta se abriu. E aquelas prudentes entraram. E a porta foi fechada. Sabe? Essa porta da oportunidade que você está tendo, ela vai ser fechada. Eu não quero aqui trazer desespero para o teu coração, nem uma coisa predatória. Eu quero dizer para você: se prepare. Se prepare. Prepare o seu azeite. Prepare a sua graça, a sua unção. Envolva-te com a igreja. Busque o Senhor Jesus. Esteja com os irmãos no meio dos louvores. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Enquanto é tempo. E as portas se fecharam, sabe? Quando nós olhamos para a história da arca de Noé, quando Deus coloca Noé na arca e começa a chuva, o próprio Deus fechou a porta, sabe? Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso, mas a porta vai se fechar. Não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para servir a 2 senhores ao mesmo tempo, porque ou nós vamos agradar um e aborrecer o outro. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Não tem como servir a Deus e não se preparar para o dia do casamento, o dia do arrebatamento da igreja nos ares. E quando elas voltaram, a porta estava fechada. Não havia mais tempo. Não havia mais tempo. Deus não vai abrir a porta de novo. Naquele dia, aqueles que entrarem são esses que serão salvos e que viverão uma eternidade com o Senhor. Sabe, nenhum projeto terreno vale a pena. Sabe, nenhum projeto financeiro vale a pena se for para ter uma porta fechada naquele dia. E elas começaram a bater na porta. Senhor, abre-nos a porta. E a resposta que veio lá de dentro foi: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Quantas pessoas na igreja estão lá, mas o Senhor nem conhece elas? Quantas pessoas estão pregando
sem ser conhecidas pelo Senhor. Quantas pessoas estão ministrando sem ser conhecidas pelo Senhor? E essa parábola, ela é muito clara. Algumas coisas aqui vão acontecer. Jesus virá. A anunciação vai acontecer. Os anjos vão tocar a trombeta anunciando a chegada de Jesus. E quem estiver preparado vai entrar. Eu sei que essa palavra é muito dura, mas é necessária. Nós precisamos ouvir isso. O tempo está se esgotando. Quando nós olhamos para as circunstâncias, as coisas que estão acontecendo na política, quando nós olhamos para o livro de Daniel, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, para Mateus aqui 25 e outros textos, nós sabemos que o tempo está se esgotando. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, minha irmã, é: você tem azeite suficiente? Você está pronto? Você está preparado para a chegada do Senhor, para receber o Senhor? E aquelas que estavam com azeite, aquelas que estavam preparadas, elas entraram para as bodas do Cordeiro. E as de fora receberam uma palavra: eu não vos conheço. E Jesus termina essa parábola dizendo no versículo 13 de Mateus 25, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Deus não nos revelou o dia e Deus não nos revelou a hora, para que nós então vigiássemos o tempo todo, para que não fôssemos tomados de surpresa. Então, a grande lição aqui é: vigiai. Jesus está dizendo: vigiai, estejam preparados. Se nós vivemos uma vida de pecado, então nós não estamos preparados. Nesse momento, se Jesus volta, a gente fica. E para aqueles que ficam, nós sabemos o sofrimento e as coisas ruins que lhes acontecerão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te convido nesta hora a tomar uma posição com Deus e se preparar para a volta do Senhor Jesus. Porque o noivo vai ser anunciado. E eu quero convidar você a pensar nisso, tirar um tempo de reflexão sobre essa palavra e colocar a sua vida no altar, colocar a sua vida de volta na presença do Senhor. Não vale a pena, o mundo não vale a pena. Nós vamos orar então. Senhor Deus e Pai, quero orar pela vida desse amado irmão, dessa irmã, que está ouvindo essa palavra, mas que não tem buscado o óleo precioso, não tem buscado o óleo suficiente, graça e unção suficiente para o dia que o Senhor voltar. Nós voltamos ao Senhor. Eu oro por esses irmãos para que eles voltem também, para que a Tua graça, Senhor Deus, possa nos alcançar como tem alcançado. Ajuda-nos e ensina-nos a nos preparar para esse grande dia. Em Teu nome eu oro e Te agradeço. Amém, meu Senhor. Amém. Quero lembrar os irmãos que todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos o nosso culto presencial na Igreja Missionária Unida da Via Norte, na Avenida Via Norte 5046. Quero convidar você a nos visitar, a ter uma experiência conosco nesses cultos presenciais, e quero convidar você a continuar com os nossos cultos virtuais também, os nossos cultos online como este aqui. Sempre vai ter uma palavra para o seu coração, uma palavra de crescimento e palavra que te desafia a estar com o Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima.